então o nosso abraço fraterno da nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas, a todos nós, a todos e a cada um, em particular, a Casa Espírita Mãos Unidas nos acolhe e nos abraça. Lembrando que nós temos 2 grupos de estudo na nossa casa. Um, que é esse aqui, segunda-feira à noite às 19h30, com o estudo do Livro dos Espíritos e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e com a condição assim de ser receptivo a novatos, aqueles que estão começando o estudo, tem essa possibilidade então conosco, já que é um estudo relativamente leve, sem maiores aprofundamentos. Um convite então a todos nós, grupos de estudo. Lembrando também que no sábado à tarde, às 14 horas, todos os sábados, das 14 às 15 horas, o programa Visão Espírita na Rádio Cruz Alta. Rádio Cruz Alta 1140 AM e no Facebook da Rádio Cruz Alta. Tá? Então está ali o programa Visão Espírita. Nesse sábado será a Adriana Espigolon, lá do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, com o tema Saúde e Espiritualidade. Olha aí uma boa dica para nós acompanharmos. Neste livro, Vinha de Luz, Emmanuel, naquela sequência que são uns 4 ou 5 livros em torno do Evangelho da série de Emmanuel, via Chico Xavier. No livro Vinha de Luz, no 109, encontramos este título. Que a bem da verdade nós não fomos lá no livro fazer a coleta desse texto. Ele nos veio por um canal que tem no WhatsApp, que vem assim, textos, Minuto Espírita é o nome do canal. Canal Minuto Espírita. E numa dessas oportunidades, tínhamos esse texto, que nós vamos tentar trabalhá-lo quase que na íntegra, respeitando inclusive o texto de Emmanuel. Que tem esse texto aqui, ó, nisto conheceremos, a partir desta chamada de João, que nos diz, nisto conheceremos o Espírito da verdade e do erro. Nisto conheceremos. E aí vamos ver em que está o caminho para chegarmos a essas conclusões. Porque nós não vamos a lugar nenhum se nós não fizermos esse mergulho interior. Quando nós tivermos a possibilidade de saber analisar e observar criteriosa e responsavelmente o que acontece no nosso mundo interior, nós estamos a caminho daquela grande assertiva que acompanha a história da nossa humanidade quando nos chama a conhecer-se, a conhecermos-nos, a realmente conhecermos. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é o caminho para o homem chegar ao mundo superior, e os espíritos dizem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos fazer essa busca, para que possamos conhecer o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Por quê? Não basta nós sairmos ao mundo na busca da verdade, porque essa verdade não é a verdade externa a que João se refere, a que a assertiva do conhece-te não também nos sugere. O conhecer-se quer dizer saber qual é o caminho da verdade do que nós temos dentro da nossa alma, mas também entender onde estão os nossos erros. Quando conhecermos o caminho que nos leva ao Espírito da verdade e o Espírito dos erros, que quer dizer as nossas falhas, os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas realidades internas. Para chegarmos a essas questões da nossa realidade interna, nós temos que saber o que é verdadeiro, o que nos leva à verdade, o que é falso, o que é errado e o que ainda estamos cultivando dentro do nosso mundo inteiro. É na busca da verdade, mas reconhecendo o erro, que nós vamos chegar ao acerto. Porque um dos caminhos para se chegar à verdade é
experimentando. E no experimentar, nós experimentamos aquilo que ainda não conhecemos. E no experimentar o erro, nós vamos descobrindo o que é caminho para a verdade e o que não é, que nos vai levar a uma libertação. Portanto, quando Emmanuel fala, ele bota 2 pontos ao final dessa afirmativa. Como a fazer uma sequência de afirmações. Mas nós optamos para adaptar a nossa proposta em forma de pergunta. Porque a pergunta provoca o espírito. O questionamento provoca o espírito. E é aqui que eu quero trabalhar. Quando nós olhamos para dentro de nós e buscamos a verdade. Buscamos entender. Se não buscar a verdade, buscar entender o que acontece e o que é. Quais são os caminhos para se chegar àquilo que vai nos libertar a alma. Portanto, quando soubermos conservar a ligação com a paz divina, quando saberemos conservar a paz divina, a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas. Veja que aqui está o caminho para a paz divina, apesar dos nossos erros, apesar das perturbações que nós trazemos ainda na nossa alma. E elas existem. É da nossa natureza. É do ambiente em que nós estamos e da realidade que nós ainda estamos vivenciando. Estar em contato com o nosso mundo interior é descobrir o que ainda nós temos de conserto a fazer na nossa postura, no nosso aprendizado. Então, façamos essa pergunta: quando saberemos conservar a paz divina? Apesar de tudo. Porque os erros que nos perturbam, isso também é verdade, não são apenas os que transitam dentro da nossa própria alma. Os erros das pessoas, do ambiente em que estamos. Essas perturbações também provocam em nós os estados de desequilíbrios e de desentendimento. E também precisamos trabalhar este relacionamento com todas as pessoas. Porque é no afinar as nossas relações conosco e com o mundo que nós vamos começar a compreender. Porque Deus não nos coloca a receita completa. Não nos resolve os nossos problemas de uma forma mágica. Ele nos coloca nas condições necessárias para que nós, a nosso turno, vamos aos poucos conhecendo a verdade, compreendendo as coisas, resolvendo as nossas questões, porque é em resolvendo as questões que nós entendemos para que elas acontecem. Então, quando nós conseguiremos saber para nós mesmos qual é a nossa ligação com a paz, apesar de todas as perturbações do mundo. E quando eu falo todas as perturbações do mundo, é do mundo externo e também do nosso mundo interno, que nós teremos que ter a coragem de fazer esse mergulho para dentro. A coragem de olhar para nós sem perder a própria personalidade, porque às vezes nós temos muito medo, e é por isso que nós temos muito medo desse mergulho interior, porque nós normalmente descobrimos que não somos aquilo que pensávamos que éramos. E aí é que está a questão. Quando nós nos damos por conta dos erros que ainda trazemos, nós às vezes nos decepcionamos um pouco conosco mesmo. E aí nós temos que buscar um estado de equilíbrio que faça-nos compreender que isso também é natural, que esse também é um estágio que precisa ser superado. E às vezes, só com muito trabalho e dedicação, para que nós possamos criar caminhos que nos levam à iluminação interior, à solução desses problemas. Porque enquanto nós não tivermos consciência de nós mesmos, portanto também dos nossos erros, e nós não vamos fazer esse mergulho interno pensando nos nossos erros apenas, mas conhecer a nossa realidade
e chegar a conclusões que temos já ganhos, bons ganhos, mas que infelizmente ainda há algumas coisas que precisam serem corrigidas e que ninguém vai fazer por nós. Nós podemos nos apoiar uns nos outros, nos aprendizados de um grupo de estudo, por exemplo, no aprendizado de uma fala que se ouve, de um livro que se lê, mas a transformação moral e espiritual, ela é particular de cada um. E a responsabilidade por isso também é particular de cada um. Nós temos todo o apoio possível do lado de cá e do lado de lá da vida para superar os nossos problemas. Mas enquanto nós não trabalhamos eles, não adianta. Não tem lição que resolva. Não tem passe de mágica que resolva. Não tem passe espírita que resolva. Não tem desobsessão que resolva. Enquanto nós não tomarmos a decisão de provocar a nossa alma a ponto de escolher melhores caminhos. E cá entre nós, já somos inteligentes o suficiente para entender o que é que está faltando. Diz-nos a sabedoria que conhecer é uma coisa, conscientizar-se é outro estágio. E nós já repetimos essa afirmativa em outros momentos. Conhecer, nós conhecemos. Às vezes podemos dizer que conhecemos inclusive toda a nossa realidade pessoal. Mas falta maturidade espiritual, consciência de si. E aqui nós precisamos nos provocar um pouco. Nós não podemos continuar agindo como se não estivéssemos percebendo o que acontece. E, consequência disso, não transformar o nosso destino. Então, quando saberemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas? Perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos matou. Perdoar quantas vezes forem necessárias, conforme nos indica o nosso Mestre Jesus. 70 vezes 7. Ele quis dizer com 70 vezes 7 exatamente isso. Quantas vezes forem necessárias a todos que nos magoam. Aqui diz assim, o companheiro que nos magoa. Parece que nós estamos falando da relação individual, pessoal, de companheiros. Mas não é todo e qualquer companheiro, não apenas. Todo e qualquer companheiro que falhar, nós precisamos perdoar. Indistintamente. Sempre. E procurar fazer com que a pessoa nos perdoe, mas também perdoar. Porque o perdão não é só daqui para lá. Há que acontecer de lá para cá também, porque ele também, apesar de tudo, precisa libertar-se. Porque, como nos ensina, o próprio ensino espírita, cristão, possamos dizer, perdoar é libertar-se. Mas eu vou manter o outro na carga? Não. Eu o perdoo, mas ele provavelmente também precise perdoar-me para que também se liberte da carga que é a vindita, a raiva, a ira, o desgosto, a malquerença. Além de buscar o perdão da outra pessoa, fazer com que ela nos perdoe, também para que também se liberte da carga. Portanto, uma das formas de nós encontrarmos, descobrirmos, caminharmos na direção da paz divina, perdoar. Como dissemos em outra oportunidade, é das ideias mais exploradas dentro dos evangelhos de Jesus. Mais presentes. Por quê? Porque Jesus sabia que éramos almas ainda bastante falhas, com bastante problemas, e que precisamos perdão, e precisamos perdoar. Estamos num meio que ainda é necessário, porque enquanto nós não perdoarmos e não formos perdoados, nós estamos circulando dentro do mesmo erro. Então nós precisamos libertar a nossa alma dessas cargas para poder dar o passo seguinte. Na direção da paz divina, o perdão.
indistinto. Esquecendo o mal para construir o bem. Isso aqui é muito mais importante do que nós imaginamos. Porque enquanto nós estivermos, vamos usar a expressão de novo, patinando em cima de uma falha, de um erro, de um mal, de algo que não é bom, nós estamos dando vida a isso. E nós temos que estancar o mal. Pelo menos o mal que ainda há em nós. Mas mais do que isso, cultivar o bem. Construir o bem. Ontem caiu um avião ali em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aí nós ficamos comentando que o piloto errou, que a base do aeroporto devia ter feito não sei o quê, que fulano, que Beltrano, que o governo de Minas, o governo federal, Belo Horizonte, não sei, não interessa. Nós temos é que orar pelo bem daquelas pessoas que perderam a vida naquele acidente. É isso que nós temos que fazer. Cultivar o bem e esquecer o mal. Mais do que esquecer o mal, estancá-lo, para que ele não se crie, por assim dizer. Mais do que isso, cultivar o bem. Cultivar o bem. Construí-lo para que ele tome conta da nossa personalidade, a ponto de se tornar característica do nosso padrão psicológico, da nossa filosofia de vida. Porque não adianta nós esperarmos que alguém nos corrija. Não adianta eu ir no centro tomar passe espírita, levar a aguinha fluidificada para casa, se eu mantenho um padrão daquilo que me trouxe para o centro espírita. E digo assim, porque pelo menos no nosso caso, viemos parar no centro espírita levados pela dor, o sofrimento, o medo e a dor. Então, queridos irmãos, vamos fazer isso. Esquecer o mal. Todo e qualquer comentário, todo e qualquer erro que nós assistimos, estanca o mal. Mas faz mais do que isso. Constrói o bem, a benevolência. Conduz as pessoas ao caminho do bem. Através da palavra, através do exemplo, através da boa dica, enfim. Existe agora, comentávamos há bem poucos minutos, existe tanta fome. Existem criaturas morrendo de fome, de frio. Tem trabalho no bem, é só querer. É só querer. Mas não necessariamente na fome e no frio, mas na fome e no frio do espírito. Às vezes, pessoas sobrando energia orgânica, falta-lhes a energia da alma. E aí nós podemos agir sem custo nenhum, só com amor e dedicação. Com palavras, com carinho, com atenção. Amparando com sinceridade aos que nos aborrecem. Tem quem nos aborreça? Tem? Eu achei que não tinha ninguém. Tem, né? É natural, é da nossa natureza. Nós aborrecemos alguns e outros pelas nossas atitudes. Bom, deixando esse aspecto de lado, amparar com sinceridade todos os que nos aborrecem, ampará-los com carinho, com a compreensão, com a paciência, com a boa vontade, com o reencaminhamento das coisas para que se estanque o aborrecimento e se instale o bom entendimento e a paz. Então, amparar mesmo aqueles que são os mais chatos e difíceis de lidar nesse mundo. Ali está uma grande lição que nós precisamos aprender, que é a da paciência, da indulgência, da paz interior. Enfim, da caridade, pois que sem caridade não há salvação. E como fazer a caridade se eu ainda estou me aborrecendo com atitudes de alguém que às vezes pela ignorância, pela falta de instrução, pela falta de algo que lhes anime um pouco melhor o espírito, continuam aborrecendo. E tudo que elas precisam, a grande maioria dessas pessoas que nos aborrecem, tudo que elas precisam de paciência e compreensão. E às vezes nós as desarmamos completamente num pequeno gesto de gentileza e de compreensão. É tudo que elas precisam. E se você repetir a compreensão, elas vão se dar por conta e vão começar a mudar naturalmente.
porque elas veem o bom exemplo e cá entre nós, a gente se acostuma bem rápido ao que é bom. Quando é bom para nós, nos acostumamos bem rápido. Então traz as pessoas para o benefício, para a paz, e elas ficarão, não aborrecerão mais. Cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem, porque também tem. Aos que nos perseguem, caluniam, oração e ação. Porque não basta achar que só deixar de lado, abandonar essa criatura, deixar para bem longe, vai ser o suficiente. Nós precisamos trazê-las de volta ao aprisco do bem, da paciência, da compreensão. Agir em favor dessa criatura. Mas enquanto não pudermos agir, a prece. A prece tem um poder que nós nem imaginamos ainda. Nós não temos nem noção ainda do que é uma prece. O poder de influência que nós temos sobre o espírito de alguém através de uma prece simples e rápida. Que é um pensamento bom. Um desejo sincero de que essa pessoa supere isso e possa ir adiante. Quando nós pensamos isso, tomara que ela vença isso, tomara que ela não faça mais isso, tomara que ela receba as bênçãos da espiritualidade e possa entender o que está fazendo. É uma prece. Nós estamos jogando em cima dessa pessoa, jogando uma palavra pesada, mas ainda serve, para cima dessa pessoa, uma onda de luz e de leveza que nós nem imaginamos. O poder da prece é muito maior do que nós imaginamos. Porque, em primeiro lugar, abre a nossa alma para o bom. Ou, pelo menos, na direção daquilo que nós direcionamos a nossa alma, que às vezes é a mesma energia, mas às vezes mal canalizada. Quando nós expandimos a nossa alma, através de uma prece, nós servimos muito mais energia àquela pessoa ou àquilo do que nós imaginamos. Olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos. Quantas vezes se faz necessário que nós tenhamos o carinho conosco mesmo de abafar o que nós queremos, deixar de lado o meu desejo pessoal em favor do todo. Aqui nós poderíamos citar exemplo, quantas vezes nós pensamos em fazer uma coisa de uma determinada forma, um determinado encaminhamento, mas vem alguém e faz diferente. E nós olhamos assim e dizemos, olha, o meu intento era um tanto quanto egoísta, vai aquele que é contrário ao meu, mas que vai alcançar o grupo inteiro de uma forma melhor. Isso acontece na família, no grupo de amigos, na escola, no clube de diversão, enfim, em que nós temos que esquecer o nosso desejo em favor do todo. E precisamos fazer isso. Olvidar os nossos desejos particulares. Porque quando nós impomos os nossos deveres particulares, nós estamos sendo egoístas. E cá entre nós, para o bom cristão, para o bom espírita, o egoísmo é um dos piores problemas que nós temos aí na alma. E cá entre nós ainda temos. Mas conscientizemos. O orgulho e o egoísmo são os grandes problemas sobre os quais nós precisamos urgentemente envidar todas as nossas forças para diminuí-lo em nós, ou diminuí-los, o orgulho e o egoísmo, para diminuí-los em nós. Então, olvidar os nossos desejos particulares em favor do todo. Guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração. Podemos ser cheios de boa vontade, mas precisamos alimentar a nossa fé. É o poder da nossa alma que está em jogo. É o poder de nós sobre nós mesmos e sobre o ambiente que nós estamos que está em questão. Por isso nós precisamos alimentar a fé. Dizia eu que sem a fé, a caridade... Lembra o texto do Evangelho segundo o Espiritismo? Sem fé, a caridade se torna quase inócua.
Mas com o poder da fé, nós nos desdobramos em favor do próximo, de nós, da caridade. Então, precisamos alimentar a fé. Porque a fé é o poder da nossa alma, o poder espiritual que nós temos. Para que nós possamos transformar o nosso destino, o nosso dia de amanhã, nós precisamos saber, desde já, alimentar a fé. De uma forma consciente e racional, para que ela não nos leve para caminhos que nos desvirtuam muito mais do que nos ajudam. A fé é consciente, sabendo no que é crer e saber por que crer. De novo, lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Chamamos-vos a fé, chamamos os Espíritos, chamamos-vos a fé, mas precisam saber em que crer e por que crer. Perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem. Perseverar. Perseverar quer dizer não se dar por vencido, nunca, e continuar persistente na insistência máxima daquilo que precisa ser feito. Porque a bondade precisa ser construída e precisa ser construtiva. Porque eu posso ser muito bonzinho, muito gentil, mas não faço nada. Tenho que fazer diferente, então. Manter a postura de bondade, de gentileza, mas fazer mais do que isso. Tornar com que essa bondade seja construtiva, em favor da causa, em favor do outro, em favor daquele que precisa, que às vezes somos nós mesmos. Perseverar na bondade construtiva. Aquela que faz com que as coisas aconteçam como nós precisamos que elas sejam. Embora 1000 maldades nos assediem. Porque nós não podemos parar e ficar olhando para aquilo que nos faz mal. Enquanto nós estivermos parados olhando para o que nós não gostamos, que nos faz mal, nós estamos dando vida àquilo e esquecendo da bondade construtiva. Esquece o mal, estanca o mal e constrói o bem, a benignidade, o amor ao próximo. Negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nós, dos nossos passos. Às vezes nós precisamos esquecer de nós e agir em forma da causa, mesmo que isso provoque um certo prejuízo ao que nós gostaríamos. Isso chama-se abnegação. Esquecer o nosso próprio interesse em favor do coletivo, em favor do outro, em favor da bênção que isto significa. Negando a nós mesmos, nós estamos abnegando dos nossos problemas, das nossas questões, dos nossos desejos e abrindo a possibilidade de algo que vai resplandecer em torno dos nossos passos, que se chama bondade, amor ao próximo, caridade. Carregando nossas dificuldades como dívidas celestes. Entender que as dificuldades que nós temos, elas nos estão mostrando aquilo que nós precisamos corrigir para continuar à frente, engrandecendo-nos, tornando-nos mais compreensivos conosco mesmo e com as pessoas. Carregando nossas dificuldades, levá-las, não transferir para ninguém e não esquecê-las, porque não adianta. Entender que elas fazem parte da realidade do que eu sou, porque em compreendendo eu tenho a possibilidade de resolver a questão, porque são dádivas que vão fazer com que eu não fique estagnado naquilo que já sou. Se eu estagnar, parar, não fazer mais nada, eu não vou alterar nada na minha vida. E às vezes precisamos de algo que nos incomoda para tirarmos-nos do nada, da estagnação. Recebendo adversários por instrutores. Lembra aquela nossa outra lição que dizia que na escola da vida
adversários servem para nós como instrutores, porque o adversário aponta, sem dó e sem piedade, aponta exatamente onde estão as nossas fraquezas, os nossos problemas. É aí que ele se transforma em professor do nosso entendimento. Porque se nós formos olhar só para o que os amigos dizem, com certeza, nós não vamos entender a realidade interna do que somos. Então o adversário, aquele que nos quer diminuir, ele vai apontar as nossas fraquezas. Se nós tivermos a paciência e a compreensão de parar e pensar no que o meu inimigo pensa de mim, o que ele me aponta, onde que ele me atinge, por que ele tem tanto poder sobre mim, eu estou começando a fazer um autoentendimento muito mais profundo que se não tivesse esse inimigo. Que Deus os abençoe. Todos aqueles que nos tratam como inimigos, porque são eles, ou serão eles, que nos apontarão os caminhos que nós precisamos empreitar para resolver as nossas questões. Porque, via de regra, o inimigo nos aponta as nossas fraquezas e os nossos defeitos, enquanto que os amigos só querem alegria. São bons professores também, mas eles não nos dão a possibilidade de, em uma autoanálise, entender o que é o meu maior problema. Bem dizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior. Bem dizer as lutas que nós precisamos enfrentar. E elas não são poucas, elas são diárias e às vezes nos cansam um pouco, nos judiam profundamente. Mas são essas lutas que não permitem que nós fiquemos parados no nada. Então, bem dizer as lutas diárias que nós precisamos enfrentar não é fácil. Mas se fosse fácil, já estava resolvido. Mas é na solução dessas questões que nós vamos exercitar o nosso espírito no caminho da compreensão, do entendimento, dos nossos limites. Tá? Bem dizer essas lutas, porque elas vão fazer o nosso espírito crescer. Convertendo experiências terrenas em celeiros de alegria para a eternidade. Convertê-las quer dizer transformar essas experiências amargas, transformá-las em celeiro, ou seja, aquilo onde que nós guardamos as nossas melhores lições, os nossos melhores aprendizados de alegria e de crescimento espiritual. Essas coisas, lembram dos verdadeiros tesouros espirituais? Palestra que está lá no nosso canal do YouTube. Os nossos verdadeiros tesouros espirituais, esses são as experiências terrenas que nós precisamos guardar no celeiro de alegria para a eternidade. Para a eternidade é a mesma coisa que falar do reino de Deus, que nós precisamos instalar dentro do nosso coração. Descortinando ensejos de servir em toda parte. Descortinar, abrir essa possibilidade. Ensejo, oportunidades de trabalho e de crescimento, de aprendizado, de ação no bem. Descortinar essas possibilidades que a vida é pródiga em nos servir e nos mostrar oportunidades. Oportunidade de servir em toda parte. Nós não devemos de maneira nenhuma ficar escolhendo onde agir e com quem agir. Nós precisamos agir. E toda oportunidade do bem precisa ser valorizada ao máximo no nosso dia a dia. Compreendendo e auxiliando sempre, sem preocupação de sermos entendidos e ajudados. Porque às vezes, por mais bem que façamos, por melhor que sejam as nossas ações, sempre terá alguém que não compreende e que não aceita. Então, nosso trabalho no bem tem que entender o contexto e saber que nem sempre as pessoas vão aceitar como nós gostaríamos.
Mas mesmo assim nós precisamos continuar trabalhando, auxiliando sempre, sem preocupação nenhuma, se vai ser aceito ou não, se vai ser compreendido ou não, se vai gerar todo o efeito que nós gostaríamos ou não. Porque o bem se trabalha pelo bem e não necessariamente pelo outro. Sem que receba, sem esperar que desta criatura nos venha um retorno. Se não vier, pelo menos eu fiz a minha parte, que era fazer o bem pelo bem, porque é o bem. Só por isso eu preciso investir nesta causa todas as minhas energias. Amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo nosso Senhor, Pai da nossa vida. Amá-los, tal qual a si próprio, tal qual o Pai nos ama, sem expectativa de recompensa, como já dizia, sem expectativa de recompensa. O amor precisa ser efetivado de forma prática, em todos os instantes, amando o nosso semelhante, tal qual nós esperamos o amor divino. No mesmo tanto, sem expectativa de recompensa. Acendamos a luz. Acendamos a luz, que já há em nosso coração, por mínima que seja. Acendamos a luz. Esse é um enxerto no texto de Emmanuel. Mas é muito oportuno, porque nos chama a fazer com que o que já está em nossos corações, em nossa alma, os ganhos que nós já temos, os ensinamentos que a doutrina espírita já nos trouxe, isso passe a valer, passe a iluminar caminhos, a criar oportunidades, a dar às pessoas a chance de entenderem-se, de buscarem o autoentendimento. Completando Emmanuel, então, conheceremos o Espírito da Verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Essa é a nossa conclusão. Essa é a conclusão de Emmanuel. Conheceremos então o Espírito da Verdade em nós, quando soubermos praticar o bem, o amor, a paciência, a compreensão, que vai iluminar a estrada que nós precisamos trilhar. Basta que alguém que você ame fique doente para que você gaste no único cheque tudo que tinha guardado para si. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. Eu olhava para minha vida na UTI e eu me dizia, por que não troca? Eu fico no lugar. Eu fico aqui e a criança fica livre disso. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante, porque se fosse o mais importante eu não trocaria. Se fosse o mais importante eu jamais faria aquela proposta. Eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré, a maior lição, o que mais vale na vida, o filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Por isso propunha a troca. Só em nome do amor nós conseguimos abrir mão da nossa vida. Porque o amor é mais importante que tudo. Se nós nos dermos por conta que, embora morra-se o corpo, nós não acabamos, mais razão ainda nós daríamos a esse filósofo, professor, pastor, que nos dá essa dica. Que infelizmente, no momento, não vou saber dizer corretamente o nome dele. Então, eu vou dizer que ele é um filósofo, um professor universitário, pastor. E ele nos dá essa lição, que ele aprendeu com a dor diante do próprio filho ou filho, que ele trocaria. Eu faço uma brincadeira com os meus filhos, com a minha companheira, com os meus netos também. Passa para mim, para você ficar bem. A minha neta diz assim, não tem como, vovô. Eu tenho a impressão que se ela pudesse, ela passar a dor, o sofrimento, qualquer desgosto. E a gente aceita. E se fosse o caso, por verdadeiro amor, sim. Aliás, tem um exemplo na história da nossa humanidade de alguém que entregou a vida
por amor a nós. Então, segundo esse próprio, ele disse isso claramente, basta nós entrar o nosso coração dentro do seu evangelho e nós vamos aprender que o que realmente conta no final de tudo é o amor. A vida continua. Eu ia dizer que a vida é nada. Não, a vida é tudo. É o que nós temos de mais importante. Só tem uma coisa que supera a importância da nossa vida: o amor. É o que nos diz o nosso filósofo. Nos unamos em prece. Elevemos nosso pensamento a Deus nosso Pai, pedindo toda a luz e bênção aos nossos corações, aos corações de todos que convivem conosco de qualquer maneira, encarnados e desencarnados. Recebam nesse momento o nosso pleito de amor e carinho, a nossa energia de bem, de paz, de equilíbrio e de esperança. Que a tua paz, queridos amigos da espiritualidade, Pai maior, Jesus, o nosso Mestre, que a tua paz alcance aqueles que nos aguardam em nossos lares, aos nossos vizinhos indistintamente. Alcance aqueles que sofrem as perdas, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios. Ali esteja a presença divina do amor e da esperança. Aos nossos irmãos que transitam pelas ruas, desorientados e sem esperança. Sejamos um cântico de luz e louvor, a inspirar-lhes a compreensão, a paz, o amor divino, a esperança maior. Enfim, Senhor, abençoe a nossa casa espírita para que ela alcance o seu desiderato, que é a nossa conscientização espiritual. As bênçãos divinas permaneçam nos corações de todos nós. Que assim seja.